Eu vou chamar a Juliana Lopes e Euripita, Ju, porque foi um voto duríssimo do ministro relator desse caso e havia, entre os juristas, pelo que você apurou, uma esperança de que alguém pudesse sair absolvido dessa história. Mas diante desse voto duríssimo, quais são as chances, Ju? Pois é, já começa, esse julgamento com o voto de Alexandre de Moraes, ele colocando todo mundo nesse pacote, não livra ninguém e vai apontando ali indícios para cada um, ou pelo menos reforçando o papel de cada um nessa trama golpista desse núcleo crucial, o núcleo 1. Havia uma expectativa, e é claro que a gente precisa analisar os outros votos, temos outros ainda, que vão apontar para a situação desses réus, mas havia uma expectativa em relação a Braga Neto, porque houve ali uma sustentação por parte do advogado de Braga Neto, no fim, pedindo que ele fosse inocentado. A gente viu alguns advogados sinalizando que os seus clientes deveriam ter penas menores, mas no caso de Braga Neto, a defesa pediu que ele fosse inocentado por falta de provas, Alegaram, por exemplo, que não havia nenhuma imagem, nenhuma gravação, nenhum registro que corroborasse o que disse Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que teria recebido um dinheiro para financiar acampamentos golpistas numa sacola de vinho, Isso ficou, de acordo com a defesa, na boca de Mauro Cid, sem que houvesse nenhum registro. E nesse voto de hoje, Alexandre de Moraes vem colocando algumas questões que envolvem Braga Neto e que indicam que sim, há provas de que havia ali uma responsabilidade de alguma forma de Braga Neto e uma função dentro desse núcleo. E ele diz que dessas provas fatídicas é aquele vídeo que mostra uma gravação que foi feita depois do resultado das eleições de 2022, em que Braga Neto pede que os bolsonaristas tenham calma, não percam a fé, que é isso que ele poderia falar e apontar ali naquele momento para pessoas que estavam, inclusive, ainda nos acampamentos. Então, ficou essa questão dúbia em relação a Braga Neto, ainda que o mundo jurídico tenha visto com bastante atenção ali o que estava colocando, o que colocou a defesa do general que segue preso. É importante que a gente lembre disso e agora está sendo julgado, mas o que a gente precisa observar é que quais os argumentos vão ser colocados também pelos outros magistrados em relação a essa figura especificamente. Resumindo, tinha ali uma ideia no mundo jurídico de que as provas apontavam menos para Braga Neto do que para os outros réus. Alexandre de Moraes, nesse voto, negou isso. Agora é acompanhar o que vão dizer os outros ministros.